E aí, meu povo, suavidade, show de bola, galerinha? Vamos estudar o modelo CRISP-DM, que é um dos principais modelos aí de processos para o processo de mineração de dados, né? Então, é um dos principais modelos aí para o processo de data mining. E é fundamental que a gente saiba quais são as fases que compõem o CRISP-DM para que a gente consiga aí, né, acertar as questões de prova. Então vamos lá para o CRISP DM. Olha só. Antes de tudo, né, galera, é o seguinte: a, a mineração de dados, na verdade, né, ela é feita aí de forma sistemática, por meio de um processo. Né? Então tem todo um conjunto de atividades que é realizado para chegar no final na descoberta de padrões, que é o objetivo aí máximo, né, da mineração de dados do data mining. Então existe um processo, tá? Aqui é só um exemplo essa figura, não se preocupe com essa figura, que é só uma figurinha ilustrativa de um processo para representar aí, né, que nós temos um conjunto de atividades para a realização da mineração de dados, né? Então, vários profissionais, pesquisadores, etc, vão definindo e criando os seus processos para a realização das tarefas de mineração de dados. Dentre esses processos, dentre esses fluxos de dados, nós temos aí o chamado CRISP-DM, que é o principal, digamos assim, né, pelo menos quando se trata aí de provas de concurso público, é o principal modelo que traz aí as atividades que são realizadas no contexto da mineração de dados. E aí só algumas características iniciais, né, referentes ao modelo CRISP-DM, nós temos que ela foi desenvolvida aí por um consórcio de empresa europeu. Olha só, ela é uma metodologia padrão não proprietária, então para usar essa metodologia não se precisa pagar royalties nem nada do tipo, né, pessoal? É uso livre e é um processo para a condução da mineração de forma sistemática, olha só, composto por 6 etapas. E aí eu já adianto para você, é fundamental que você saiba quais são as 6 etapas e inclusive tem uma noção da ordem dessas etapas, a ordem dessas fases. E essas etapas, elas vão desde compreender o negócio em si, ou seja, no primeiro estágio nem tem a ver com os dados ainda, nem tem a ver com descoberta de padrão nem nada, tem a ver com entender o negócio, entender os objetivos, para que no fim você atinja aqueles objetivos com a mineração, até implantar uma solução e fazer a análise de fato dos dados, tá? Então, primeira coisa, o CRISP-DM aí é uma metodologia não proprietária, formada aí por 6 etapas. Quais são as 6 etapas do CRISP-DM? Olha só para essa figurinha. E essa figurinha é uma daquelas figurinhas que você tem que decorar. E eu vou colocar aqui na tela, inclusive, maior, pessoal. Olha só quais são as 6 fases do CRISP-DM. Nós temos aqui a fase de entendimento do negócio, a fase de entendimento dos dados, a fase de preparação dos dados ou pré-processamento, tá? Olha só, preparação também pode ser chamada de pré-processamento, tá? Pré-processamento aqui, a preparação de dados. Construção do modelo ou modelagem, teste e avaliação e implantação. Essas são as 6 fases. Essas são as 6 etapas aí do processo CRISP-DM. Olha só, pessoal, embora nós consigamos aqui perceber na figura que existe uma certa natureza sequencial nessas etapas, a gente pode ter retroalimentações, a gente pode ter feedbacks. Então, o processo, né, o modelo de processo CRISP-DM, ele não é um modelo aí, né, estritamente sequencial, não. Ele pode ter retroalimentações, ele pode ter feedbacks, retornos das fases. Então, observe na figura, por exemplo, ó, que na fase de entendimento de dados, que é de entendimento de negócio, que é a fase 1, a gente vai para 2, que é entendimento dos dados. Mas veja que a gente tem uma setinha voltando aqui. Então a gente tem uma retroalimentação. Da mesma forma, a gente pode perceber setinha voltando aqui. Aqui, ó, de teste para entendimento do negócio. Então, né, a,
há uma retroalimentação, há um feedback. Então, não é um modelo estritamente sequencial, não. Não é um modelo inflexível, não. Muito pelo contrário. É um modelo que, embora tenha uma natureza sequencial, né, existem retroalimentações, existem retornos às fases anteriores para fazer aí melhoria em todo o processo, né? Em todo o processo. Então, você tem as iterações, né? As idas e vindas no próprio modelo. Pessoal, olha só outra coisa, tá? Como as etapas, né? As etapas finais do modelo, elas são construídas, elas são realizadas com base em tudo que foi construído anteriormente, então é fundamental que se preste atenção, que se dê a devida atenção para as fases iniciais. Porque senão você implanta um modelo que não atende ao seu negócio. Então, é fundamental, tá? É fundamental que se preste atenção, que se construa, né, que se desenvolva todo o processo com uma qualidade desde o início. Não deve se preocupar só com o final, só com a implementação do modelo, não. Tem que se preocupar desde entender o negócio, porque senão você implanta um modelo que não atende o objetivo de negócio. E aí, né, não acaba não trazendo nenhum benefício significativo. Então, as fases posteriores, elas são construídas com base naquilo que você vem trabalhando nas fases anteriores. Então, é importante que se dê atenção também a essas fases anteriores, tá? E além disso, como nós falamos e vimos aí na figurinha, a retroalimentação, a retornos, né, possíveis retornos às fases anteriores. Bacana? Então agora nós vamos falar sobre cada uma dessas fases, né? Vamos descrever cada uma dessas fases, o que acontece em cada uma delas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é decore, fixe quais são as 6 fases. Então, saiba entendimento do negócio, entendimento dos dados, preparação dos dados ou pré-processamento dos dados, construção do modelo ou modelagem, teste, avaliação e implantação. Esse é o seu primeiro objetivo no CRISP-DM, saber quais são as 6 fases. Agora, você também tem que saber o que é que acontece em cada uma dessas fases. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, primeira fase é o entendimento do negócio. Pessoal, presta bem atenção que a primeira fase do CRISP-DM, ela não tem relação aqui com os dados. Nós estamos falando de mineração de dados. Mas a primeira fase, ela é uma fase de mais alto nível, digamos assim, né? Ela é uma fase em que a busca é pela compreensão das necessidades gerenciais e dos objetivos e requisitos de negócio. Então, nessa fase, não tem se preocupação aqui com os dados ainda, tá? Nós vamos preocupar em saber para que a gente vai desenvolver, no final das contas, aquela mineração, aquela análise de dados. Que objetivos organizacionais, objetivos de negócio, a gente quer alcançar. Beleza? Então, com base nesses objetivos, nessas necessidades compreendidas, nós vamos ter o desenvolvimento de um plano de projeto para busca de conhecimentos, né? Vamos saber aí, vamos desenvolver um plano para que a gente consiga desenvolver, inclusive, as demais etapas. E é nessa fase de entendimento do negócio também, que seria a fase mais preliminar de todas, né? Em que há a definição de um orçamento de alto nível, né, pessoal? Pelo menos uma estimativa do custo, uma estimativa dos valores que podem ou que serão despendidos em todo o processo de mineração de dados, tá? Detalhe, pessoal, olha só, todo o modelo CRISP-DM, todas as fases do modelo CRISP-DM, elas são consideradas fases de mineração de dados. Então, para o CRISP-DM, tudo isso aqui é o processo de mineração de dados, tá? Beleza? Porque existem alguns outros modelos que consideram, por exemplo, que essas fases preliminares não são mineração. A mineração seria só análise em si, tá? Mas para o CRISP-DM, todo o processo é um processo de mineração, é um processo de data mining. Ok, então essa é a fase do entendimento do negócio. Preste bem atenção, que ela é a primeira fase do modelo. Ela é a primeira fase do CRISP-DM. A segunda fase do CRISP-DM é a fase de entendimento dos dados. Então agora nós vamos identificar quais são os dados relevantes das diferentes fontes de dados. Né? Então aqui vai ter a identificação dessas fontes, desses dados relevantes, ou seja, que dados eu vou precisar
de que fontes eu vou precisar buscar informação para que eu consiga atingir, alcançar aqueles objetivos que foram definidos, para que eu consiga alcançar aquelas necessidades que foram definidas. Vou fazer a coleta inicial dos dados, né? Então, vou ser feita aqui a coleta inicial desses dados. E também, né, o conjunto de atividades para familiarizar com esses dados, para identificar problemas de qualidade, né? Será que tem dados com erro, dado com algum problema, né? Com algum ruído? Tudo isso vai ter que ser identificado. Descobrir novos insights sobre os dados, né? Será que tem alguma coisa aí que a gente já pode descobrir ali acerca daqueles dados e detectar subconjuntos interessantes para formar hipóteses, né? Então, essa é a fase de entender os dados, beleza. Eu já sei quais são os meus objetivos, eu já sei quais são as minhas necessidades que eu vou, né, tentar alcançar com base na minha mineração. Agora eu vou entender os dados. Primeiro, identificando esses dados, essas fontes de dados, observando ou fazendo, né, a coleta inicial e já estudando aí um pouco esses dados, familiarizando, identificando problemas, detectando aí subconjuntos de dados que são relevantes, beleza? Então, e aí nós vamos para a terceira etapa do CRISP-DM, que é a etapa de preparação de dados. O que acontece na etapa de preparação de dados? A gente vai carregar os dados que foram identificados lá no entendimento dos dados, né, para prepará-los aí para análise. Então, a gente vai carregar esses dados aí para o ambiente, né, em regra, um ambiente aí, né, de data warehouse, etc e tal, para poder a gente conseguir depois fazer análise desses dados aí. E aí, pessoal, as atividades, né, para construir o conjunto de dados aí, final a partir dos dados brutos iniciais. Então, o processo de tratamento dos dados, de transformação, enriquecimento, limpeza dos dados, né? Eles são feitos, esse processo todo é feito nessa etapa de preparação de dados. Então, a etapa de preparação também chamada de etapa de pré-processamento, ou seja, a gente vai pegar aqueles dados que foram identificados, já previamente analisados e tal, né, previamente verificados, digamos assim, e fazer um tratamento nesses dados, por meio de limpeza, por meio de enriquecimento, de transformação, né? E aí esse processo, como ele é um processo que passa por toda essa complexidade de tratamento, transformação, ele é o processo que consome aí a maior parte do tempo e do esforço nesse processo CRISP-DM. Estima-se aí que cerca do 80% do tempo total é gasto, né? É investido nessa etapa de preparação ou pré-processamento dos dados. Por quê? Porque geralmente os dados do mundo real, né, os dados que são usados como base, são dados que são incompletos, são dados que têm ruídos, são dados inconsistentes, que têm que ser corrigidos, que têm que ser melhorados para posterior análise, para posterior aí, né, execução dos algoritmos de mineração de dados, tá? Beleza, então a etapa de preparação ou pré-processamento, você vai fazer a limpeza, a transformação, a correção dos dados que foram identificados na etapa anterior. Construção do modelo ou modelagem. Nessa fase, né, nessa etapa do CRISP-DM, a gente vai selecionar as técnicas, selecionar as tarefas que serão realizadas, que serão aplicadas naquele conjunto de dados que já foi o quê? Selecionado e tratado, selecionado e transformado. Então agora, lógico, aqui vai depender de quê? Identificar o modelo ou construir o modelo ou modelar, depende da necessidade do negócio. Então aqui a gente pode estar falando de realizar uma classificação, de realizar uma regra de associação, de realizar uma clusterização, depende do objetivo do modelo, depende do objetivo da execução. Então aqui que vai ser escolhido qual que é a técnica, qual que é a tarefa, e não só isso, escolhendo inclusive os algoritmos específicos que vão ser utilizados. Detalhe, na fase de construção do modelo ou de modelagem, não é obrigatório que se escolha somente uma, não, pessoal. Não é obrigatório que se escolha somente uma fase, não, tá? Ou um algoritmo, não. Ou uma técnica, não. Podem se definir vários modelos possíveis. Fazer avaliação e análise comparativa de vários modelos, tá?
Então pode ser feita aí é, é, essa definição de mais de uma alternativa possível para chegar naquele objetivo de identificação do do que se quer com aquele processo de mineração de dados. Beleza? Então, isso é a construção de modelo. Vamos escolher as tarefas e os algoritmos de mineração de dados. Aí nós passamos para a fase de teste e avaliação. Beleza. Agora nós já sabemos quais são os algoritmos, quais são as técnicas que serão executadas para fazer a análise de dados. Mas nós temos lá métodos do quê? Métodos alternativos. De repente, a gente escolheu mais de um. Aí a gente vai fazer o teste, né, e avaliação desses métodos para ver a sua precisão, se eles são precisos o suficiente e se eles são genéricos para tratar a grande massa de dados, né? E aí avaliar se esses modelos atendem aos objetivos empresariais. E dentre aqueles modelos alternativos, né, qual deles é o melhor, qual deles se aplica melhor, se adequa melhor ao objetivo, seja em termos de assertividade, né? Seja em termos de economicidade e eficiência. Então, nessa fase de teste de avaliação, a gente vai testar o modelo, testar o que a gente construiu, qual o algoritmo que vai ser executado, vai testar isso para ver se realmente ele atinge o objetivo desejado. Essa tarefa ela é crítica e desafiadora, né, pessoal? Por quê? Porque se não descobre nenhum padrão, se não se descobre nada, então a mineração de dados ela é a fundo perdido, né? Se o modelo não foi capaz ou não é capaz de descobrir nenhum insight, de descobrir nenhum padrão válido, útil, né, compreensível, etc e tal, então ele é um modelo que não se aplica ou pelo menos que não gera nenhum benefício para aquela situação. Então essa fase de teste ela é crítica para que se escolha realmente, para que se defina, né, o modelo que vai ser utilizado. E por fim, nós temos a fase de implantação. Essa fase é a fase, né, pessoal, que vai, né, ser realizada aí, que vão ser executados as tarefas, vão ser executadas as tarefas, as técnicas e os algoritmos. Ou seja, é a fase em que a análise vai ser executada de fato, né? A análise vai ser realizada de verdade é nessa fase de implantação. Então, o conhecimento adquirido aí com a exploração dos dados, ele é organizado e apresentado como? Para que, de uma forma, né, que o usuário consiga compreender e tirar o benefício dele, né? Inclusive, pode também incluir atividades de manutenção dos modelos, ou seja, de melhoria desses modelos que foram selecionados e executados. Então, perceberam que é um processo bem completo o CRISP-DM, pessoal, que vai desde entender dados até rodar os algoritmos, até executar os algoritmos. Então, em resumo, nós temos aqui, ó, a representação do CRISP-DM. Entendimento dos negócios, como a gente falou, é o entendimento das necessidades gerenciais e das especificações dos objetivos. Depois nós vamos entender os dados, em que a gente vai identificar os dados relevantes e já fazer uma coleta inicial desses dados. Depois a gente prepara o pré-processo dos dados, em que a gente vai fazer a carga desses dados, fazer todo um processo de transformação, melhoria, limpeza desses dados. Construção do modelo é selecionar quais são as técnicas, quais são as tarefas que serão aplicadas. Testar e avaliar esses modelos, é verificar se esses modelos realmente cumprem o objetivo. E implantar é executar a análise para chegar ao objetivo final de descobrir padrões nos dados, tá? Então, essas são as fases do CRISP-DM. É importante que vocês saibam que são 6. É importante que vocês saibam a sequência e é importante que vocês saibam o que acontece em cada uma dessas 6 etapas.